Olá, boa noite a todos. Sextou aqui na Fez Suas Resenhas. Hoje a gente está sextando em grande estilo com a live muito especial sobre o livro Via Oral, com o escritor Ednilson Toledo, que já vai entrar aqui com a gente. Oi, Eliane, um beijão para você. Falar um pouco, mostrar para vocês o livro dele. Falar que ele é um escritor de Jacareí, que divide a vida hoje entre Santa Isabel e São Paulo. Ele, além de escritor, ele é sociólogo, programador e professor. Ele já participou da FLIM e também foi finalista da Toca Literária. Então eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente, ele se apresentar. Vamos lá, Ednilson. Oi, Mavi. Deixa eu ver se foi, gente. Entrou. Oi, Oiê, eu não estou tá te me, vendo. Deixa eu ver. tá me ouvindo? Agora eu tô te vendo. Agora tá tudo certinho. Tudo bem, Ednilson? Ouvindo e vendo, né? Que Seja bom, que bem-vindo bom. aqui na Fez Suas Resenhas. Que bom Muito te ver obrigado. agora virtualmente, né? Muito obrigado, Fê, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela resenha carinhosa, muito obrigado pela leitura, porque é isso que a gente gosta, né? A gente escreve para ser lido, né? E eu fico muito feliz quando tem uma resenha, quando alguém lê, e é isso que vale a pena ao final. Ah, sim. Como eu já pré-comecei a falar de você aqui, agora eu quero que você se apresente. Ai, que bom, que bom. Bom, eu sou Ednilson, as pessoas me chamam de Ed, tenho 41 anos, como você bem colocou, eu trabalho com programação, mas amo, sou apaixonado por literatura, leio muito, amo escrever, trabalho também como professor de sociologia, só tenho formação em sociologia também, é outro ramo que eu gosto muito. A minha leitura começou também a partir da sociologia, né? Eu tinha que ler muito para a faculdade, e aí eu saía das leituras técnicas para ler literatura, para meio que desafogar um pouco do técnico, né? E aí, com isso, eu fui desenvolvendo a escrita também, a vontade de escrever. E uma coisa interessante é que nesse processo eu fui aprender a escrever. Então eu fui fazer oficina de escrita. Você comentou aí da participação da Toca Literária, né? Então eu acho que esse processo ele foi se desenvolvendo numa questão colaborativa. Eu sempre falo isso, né? Só uma coisa, Fê, eu começo a falar e vou embora, tá? Você falou só para eu me apresentar, eu já comecei a falar do processo. Já Então, tem gente alvoroçada aqui, ó. Uma vez já está falando para eu perguntar para você de como foi o seu modo de escrita, né? Mas vamos começar do começo. Assim, o que te legal. levou a escrever, então, foi, no caso, para desafogar da sociologia, do técnico. Na verdade, assim, eu tinha que escrever muito artigo científico para a sociologia, né? E antes disso eu já lia, né? Eu sempre gostei. Eu não venho de uma família com muitos livros em casa, pelo contrário. Em casa tinha poucos livros. Eu me lembro, inclusive, de quando eu era garoto, tinha apenas um livro em casa, além da Bíblia, né? Meus pais são católicos, então eu nasci em berço católico, tinha ali a Bíblia. Mas além da Bíblia, só tinha um outro livro que eu me lembro, que era um livro de sonhos, que a gente fazia o seguinte, né? Meus pais, vocês sonham com o quê? Sonhei com
lagartixa. Então ele corria lá para o livro do sonho para ver o que significava a lagartixa. Então não era uma casa em que se lia muito, né? Mas com o tempo, assim, eu comecei a ter contato com pessoas que liam bastante. A minha esposa, Eliane, ela sempre leu, ela lê muito e ela começou também a trazer coisas para eu ler. Quando eu entrei na sociologia, aí não tinha jeito, né? Vamos parar de ler literatura e vamos começar a ler livros técnicos e escrever muito. Aí eu comecei a escrever muito artigo. Só que para sair dessa, né, objetivo, toda aquela coisa científica da academia, eu começava a escrever um conto ali. Aí, entre um TCC e outro, escrevi um conto, escrevi outro conto, tentava uma novela, alguma coisa um pouco maior. Até que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma oficina de escrita. E em 2017 eu fiz a primeira oficina de escrita com o professor Tiago Novaes. Era online, mas também a gente se encontrou depois presencialmente. E o final dessa oficina saiu um conto pequeno, numa antologia. Daí para frente eu viciei no negócio. Comecei a fazer várias oficinas, comecei a publicar muitos contos em antologias, principalmente, né? E eu comecei e eu via que era isso que me dava prazer, né? Tá nesse mundo assim e tá envolvido com isso. Depois da primeira antologia, né? O vício não acaba. É um vício bom, né? Esse é um vício bom. A gente começa, e o processo também. Não só a questão de publicar numa antologia, mas todo o processo de escrever. Eu costumo dizer que escritor, não é só aquele que escreve, mas é principalmente aquele que reescreve. Na minha opinião, a reescrita é mais importante do que a escrita. Esse livro mesmo, Vioral, ele é um processo de 4 anos, né? Que eu comecei a escrever os contos. Eu amei essas etiquetas aí. É que eu separei os que eu mais gostei. Que delícia, que delícia. Depois eu quero saber cada um deles, assim, o que você acha de cada um. Mas é isso mesmo, e eu também faço isso. A maioria dos meus livros aqui também, ó, tudo tem etiqueta, ó, tudo está marcado também. E aí, por incrível que pareça, o seu foi o primeiro que eu marquei. Eu não tenho esse costume, não tenho esse hábito. Mas eu marquei que eu falei, não, esses aqui eu preciso marcar. Ai, que bom, que bom. Nossa, que felicidade saber que eu inaugurei essa sua forma de leitura agora, olha. Você vai ver, antes eu tinha também um certo fetiche com o livro, de não rabiscar, de não etiquetar. Hoje em dia, eu rabisco tudo, tem comentário, um monte de livro aqui. Mas você está vendo, eu vou para outro lado, vamos voltar lá para a questão do processo. Não, que é uma delícia também essa parte da leitura, que eu acho que a recepção e a leitura faz parte de todo o processo. Mas que eu estava falando sobre a reescrita, já respondendo a questão do processo, né? Uhum. Foram 4 anos na feitura desse livro. Eu escrevi ele, eu comecei a escrever ele antes da pandemia. E durante a pandemia, eu fiz uma oficina que foi, assim, primordial. Eu fiz 2, na verdade. Uma antes da pandemia, que ela acabou no meio por causa da pandemia, que foi a da Toca Literária com Marcelino Freire. Ali eu comecei a levar os primeiros contos desse livro. E ali a gente debatia. O que eu acho, como eu estava falando, por mais que a escrita seja um ato solitário, a gente está aqui em casa, no computador, escrevendo sozinho, eu acho que ele é colaborativo no momento em que você leva isso para uma oficina e todo mundo começa a falar, legal isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, vamos rever isso. Então, eu acho que é um processo colaborativo muito válido. Na minha opinião, isso foi para mim. Eu aprendi muito com esse processo de ouvir o que as pessoas entendem do meu texto. E depois, no meio da oficina, veio a pandemia.
E aí eu fui fazer uma outra oficina com a Andréa Delfego. A Andréa Delfego, quem não conhece, é uma escritora, ganhou o prêmio Saramago, José Saramago, é uma escritora extraordinária. Conceituada. Conceituada, e ela é, nossa, ela é maravilhosa, ela é, nossa, uma graça mesmo, pessoalmente, assim, nossa, uma simpatia. E ela tem uma certa hipocondria, assim, ela gosta também desse negócio de síndromes, de doença. O último livro dela, que se chama Pediatra, fala um pouco sobre o processo da medicina, né, do médico, do pediatra, da pediatra, que é um livro fenomenal também, muito bom, foi finalista do Jabuti. E aí, quando eu trouxe o projeto para ela, eu falei, André, eu tô com um projeto de contos sobre síndrome. Nossa, brilhou, o olho dela brilhou. Falou, nossa, que legal, Ed, vamos fazer isso acontecer. E esse entusiasmo dela me ajudou também. Eu fui escrevendo um conto atrás do outro, apresentava, reescrevia, apresentava, reescrevia. Então, esse processo demorou 4 anos para eu conseguir ter esses 20 contos, né, que relacionam a questão das síndromes. Soma-se a isso que a minha esposa é psicóloga, então eu roubei todos os livros de psicossomática dela aqui. Inclusive, eu preciso devolver. Eu imaginei que tinha o dedo dela. Sem dúvida, sem dúvida. E muitos contos eu falava para ela, mas aí tem uma síndrome que é assim, o que você acha? Você acha que isso é psicossomático? Ela, é. Tem um livro que Jung, não sei o que, tal, e eu ia lá correr para ler sobre. E aí é um outro ponto que eu acho interessante do processo, a pesquisa. A gente sempre fala que a gente precisa pesquisar tudo que existe sobre o assunto que a gente vai falar. Eu acho que a gente precisa pesquisar, sim, muita coisa. Mas a gente nunca vai conseguir abarcar tudo. Então você tem que... Não dá, né? Tem muita coisa hoje em dia. Principalmente hoje em dia com a internet. A gente tem acesso a muito mais coisa, né? Então o que eu acho que, assim, legal, vai pesquisando e vai vendo o que essa pesquisa traz para o seu conto, para a sua história, para a sua escrita. Pô, achei legal isso daqui, eu vou trazer para minha escrita, né? Vou parafrasear um escritor que eu gosto. Eu acho que isso é válido. Então, dentro desse processo de 4 anos, o que foi importante para mim? As oficinas, a questão colaborativa das oficinas, a questão da reescrita, eu acho que é um ponto muito importante, e a pesquisa. Essa pesquisa no sentido de você também ir gostando do que você está fazendo. Eu começava a ler... De você ter uma base do que você vai fazer, né? Porque para não escrever sem fundamento. Perfeitamente, perfeitamente. E a ficção, o maravilhoso da ficção é que ela não precisa ser real. O próprio nome fala, ela não é real, né? Então você inventa. Essa é a questão. É claro que você tem que partir de um princípio para inventar. Você não vai inventar do nada, né? Mas você inventa. Isso que é o mais gostoso da ficção. E eu acho que é isso que é o contar história, né? O Marcelino tem uma frase que eu acho muito legal. Se você não sabe... Escrever é mentir. Escrever ficção é mentir. É falar mentira. Então, eu acho que isso é legal. Você traz o que você conhece, mas ali você dá uma desvirtuada, você sai do senso comum, traz uma coisa nova, que é para o próprio leitor olhar e falar, nossa, que interessante isso, que diferente, eu nunca tinha visto isso antes. Eu acho que nesse sentido você pode agregar ao seu texto. Que foi como eu falei, né? O seu livro foi totalmente intrigante, porque assim, olha, eu já li de tudo. A hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus. Eu fiquei, meu Deus. Eu falei, gente, que é isso? Aí quando eu acabei, eu falei, ai, não acredito que acabou. Eu fiquei assim, eu fiquei passada. Aí eu falei, o pior é que eu não posso ligar para ele agora, porque depois vai ter a live, aí eu vou ficar sem assunto, porque eu vou fazer todas as perguntas. Tamo aí, vamos. Você acabou de responder uma das perguntas que eu ia fazer, que é fatos reais? Então, boa, vou continuando nessa questão. Não é totalmente real, mas também não é totalmente
Claro, tem muitos contos que saíram do nada, mas tem coisas que têm relação com alguma coisa que aconteceu na minha vida, ou que eu ouvi alguém contar. Eu já contei isso em algumas palestras, sempre que eu vou falar do livro, que eu tenho uma síndrome, né? Até o Mave, que está aqui, abração, Mave, ele também falou que tem isso. Que eu tô, por exemplo, numa padaria, tomando um café, entra alguém assim na padaria, eu começo a imaginar a vida daquela pessoa. De onde ela veio, para onde ela está indo, na casa dela, se ela tem filhos, se ela é casada, assim, eu começo a imaginar isso. E aí eu vou anotando. Pô, a pessoa é assim, alta, tá de sobretudo, tal, chegou em casa, cansado. Então, aí você vai falar para mim, você inventou isso? Eu inventei, mas eu inventei a partir de alguma coisa, que era aquele cara que eu vi entrando na padaria. Outras coisas, outros contos saíram de vivências minhas mesmo. Tem um conto que eu conto assim, porque só para quem não leu ainda, sem fazer spoiler, são 20 contos, né, que eles versam sobre síndromes ou doenças, né, ou até mesmo algumas manias que a gente tem. Então, só que eu não conto, durante o conto não tem o nome da doença propriamente dita, né? Tem ali alguns sintomas e tem esse jogo aí de você tentar descobrir o que está acontecendo com a personagem, né? Então tem um conto, por exemplo, que o personagem ele tem uma mania que se chama aritmomania, que é a mania de você fazer cálculo. E eu tenho essa mania. Hoje hoje ela é menor. Não é uma coisa que compromete a minha vida, né? É um certo toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, mas eu ficava com o controle remoto fazendo soma. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Eu ficava apertando os Mas botões quem do nunca controle fez remoto. isso? Exato. Que atira a primeira pedra. E aí, isso que é o gostoso do livro, que eu quis colocar nos contos. Quando a pessoa lê isso, ela fala, opa, peraí, tem alguém, eu também faço isso, né? Rola uma empatia com a personagem. Então, por exemplo, eu estou assim no semáforo, aí para um carro na frente, eu começo a somar os números da placa, né? Então, isso é uma coisa... E aí eu fui pesquisar. O que é isso? Daí eu vi a aritmomania, é um transtorno obsessivo compulsivo, que as pessoas têm a mania de ficar fazendo soma, ficar contando. E aí eu falei, como que eu vou usar isso no meu conto, né? Partiu de uma coisa minha, de uma mania que eu tenho, e aí eu transportei isso para a personagem, e aí eu faço toda uma história, né? Ele sai do cinema, ele está atravessando a rua, daí ele tem a questão de pisar na faixa, vai pisar só no branco. Quem nunca foi atravessar a faixa de pedestre e pisou só na faixa branca? Então tem essas coisas que faz com que o leitor se solidarize com a personagem, que eu acho que Sim, é e muito vira legal. até recordações. Eu, quando eu era pequena, tinha um local próximo da casa da minha avó que tinha umas grades, assim, entre a calçada, né, e a rua. Quando eu ia passar nesse lugar, eu só pisava na grade. Ainda contava os ferrinhos da grade. Então, isso realmente é uma aritmomania, viu? Mas E a mania de contar pastilha de banheiro. Ui. Também. Eu trago, né? Eu trago isso para personagem. Tem isso mesmo. É uma mania que a gente tem. E eu acho que é isso que é legal. Eu até coloco no conto que abre o livro, ele é como se fosse uma bula, né? De remédio, onde você vai lendo. E eu falo que se você tá lá, o texto tá lá, né? E se você começar a ler muito, isso pode rolar até uma empatia, você achar que você é o personagem, né? A empatia ser tão grande que você se envolver achando que você é o personagem. E a ideia é essa mesmo, né? De que você olha e fala, peraí, isso daqui eu também faço. Não, o pior é que você coloca lá assim, que não deve ler mais de um conto, né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Eu falei, será que vai acontecer se eu ler mais de um? Aí eu li um, li dois. Eu falei, eu não vou contar pra ele que eu fiz isso. As pessoas às vezes mandam mensagem falando assim, eu tô na super dosagem, porque eu coloco lá, né? Super dosagem quando você toma mais do que o necessário. Eu tô na super dosagem aqui do seu livro, tá?
E eu brinco com isso, eu brinco que é um tratamento, né? Você vai lendo cada conto como se fosse um tratamento, né? Porque apesar de eu falar, de eu brincar com esse negócio do texto, né? Brincar com a questão da síndrome, eu falo que eu uso, né, a questão da síndrome como um mote. Porque no fundo o que a gente está falando é sobre ser humano, né? É sobre a vida, é sobre os nossos costumes, né? É sobre a sociedade, principalmente, né? Sobre a comunidade. Você até coloca, eu gostei muito de que você colocou ali na sua resenha, de que fala sobre solidão, né? Eu não falo sobre a doença, quer dizer, eu uso a doença para falar sobre a solidão, né? O texto fala isso, né? É isso que o texto está tentando trazer. É claro que é uma pretensão do texto fazer isso. O leitor vai ler do jeito que ele achar mais engraçado, dele, que ele achar melhor, né? Eu acho que isso que é o barato do livro. A Andréia Cada um também fala. interpreta, né, de uma forma. A Andréia, ela faz uma comparação, Andréia Del Fuego, faz uma comparação que eu gosto muito, que livro é igual filho, que chega uma hora que ele sai de você, aí ele tem vida própria. Então é isso, eu gestei ele aqui, daqui para frente ele tem vida própria. Cada pessoa que lê é como Vai se estivesse entender de um jeito. reescrevendo. Exato, e ele está reescrevendo aquela história da forma como a pessoa melhor lê. E outra, ela lê a partir dos parâmetros dela. Então, para você que também tem uma certa aritmomania, isso bateu forte. Para outra pessoa Sim. que tem uma outra mania, outro conto vai bater forte, né? Eu acho que isso que é o mais legal da literatura. Eu amo isso, eu amo literatura por causa disso, principalmente. É porque, que nem uma frase que eu gosto muito, que é do Paul Auster, né? Que a maior intimidade que a gente tem com o outro é o ler e o escrever, né? Um lê, o outro escreve, e aquilo toca É, na gente. é. A gente se torna íntimo, porém, né, de formas diferentes. Você escreveu de uma forma, eu entendi de um jeito, o outro entendeu de outro. Mas estamos É, todos e unidos. exato. Exatamente. E é legal, Paulo, você trazer essa frase do Paul Auster, porque qual que é outra coisa que eu aprendi nas oficinas, né? O que a gente tem muito medo nas oficinas? A gente tem medo de expor o nosso texto, né? Não tem? A gente não tem uma certa Exatamente. vergonha. Demais. Então. Por quê? Porque ali a gente acha que tem um pouco da gente. E assim, claro que tem, né? É a partir do meu ponto de vista, né? O texto. Sempre do ponto de vista do autor. A Susan Sontag, que é uma escritora que eu amo, né? Norte-americana, já falecida, é uma das que eu mais amo. Ela fala sobre isso. Todo o texto é um pouco do autor, né? É um pouco da vida do autor. Você sai de algo de você para você escrever, como eu fiz, né? Eu saí muito do que eu vivi para o que eu escrevi. Então, a gente acha que tem essa questão nós, dentro do texto. E o Paul Auster, quando ele fala isso, é exatamente isso. Quando você leu, você está lendo um pouco de mim, um pouco do que eu escrevi, né? Então, é realmente uma relação um tanto quanto íntima, no sentido de que há uma troca ali. E é uma troca maravilhosa, né? Uma troca benéfica, uma troca sempre por o bem, sempre vai fazer bem, né? Tanto para quem escreve, que é colocar isso para fora, e para a Para recepção. E quem olha e lê fala, nossa, que tem a empatia, né? Com a escrita. exato. E ainda fala, nossa, eu não sou o único no mundo que fico fazendo somas, tá vendo? Eu pensei, eu falei, nossa, que alívio, não sou só eu. É isso, olha só que legal. A literatura nos dá uma essência de comunidade. Olha que interessante. Ao ler isso, eu me reconheço no outro. Olha que coisa grande que a literatura. As pessoas às vezes falam, o que a literatura pode fazer no mundo? Pouca coisa, e eu concordo. Quem escreve pode fazer pouca coisa para o mundo. No entanto, a literatura em si, ela é muita coisa. A literatura é muita coisa. O meu livro não é muita coisa. Eu escrever um livro não é muita coisa. Agora, a literatura é muita coisa. Por causa disso, ela cria esse laço humano, comunitário, solidário,
né, entre duas ou mais pessoas, né, que eu acho que é fenomenal. Sim, ela é. A literatura é, para mim, né? Para mim não tem conversa. Ela que une, ela que toca, ela que ensina, é o base. É ela que toca, ela tem uma essência que ela vai além do superficial. Ela dá um mergulho em água, em mar fundo mesmo, né? Você vai lá no fundo e quando a pessoa se reconhece no texto, é isso. Ela está chegando lá na região abissal da pessoa e falando, olha, estamos junto, viu? Ó, o que você leu ali, a gente estamos hermanados nesse sentimento, né? Uhum. Ai, mas é bem isso. Ai, ai, Tá fiquei até vendo? Ó, emocionada eu agora. falo. E você tá vendo? Eu vou falando aqui e não paro, tá, Fê? Ó, me corta e faz a pergunta, senão a gente vai até amanhã aqui. Assim, por que você escolheu a área das síndromes, assim, né, do mental mesmo, para escrever? Boa pergunta. E aí eu vou também recorrer aos meus professores para responder isso. O Marcelino fala que você começa a escrever, aí é interessante você reunir esses textos e começar a ver o que há de comum nos textos em que você está escrevendo. Aí e também tem o Albert Camus, que é um escritor que eu gosto muito também, francês falecido, né, que ganhou o Nobel. Ele fala que o escritor, ele escreve sobre o que é a obsessão dele. E aí eu fui procurar o que era obsessão dentro dos meus contos, né? E eu fui percebendo que não a síndrome, mas a questão de falar sobre a relação de solidariedade, de sociedade, de humanidade, era a minha obsessão. Só que eu não quero escrever isso de uma forma muito clara, né? Assim, não é nem clara a palavra certa. Eu não quero que isso seja direto. Eu quero que isso seja uma ficção. E aí eu fui buscar nisso o que eu sinto que é interessante para passar para os outros. E o insight, né, o momento em que isso aconteceu foi quando eu tive uma síndrome do pânico dentro do metrô. Eu estava no metrô aqui em São Paulo, fazendo ali uma conexão em que o túnel é muito baixo, né? Para quem conhece que São Paulo tem ali a linha amarela, a linha verde, que tem um túnel que ele é bem fechado. E às 6 horas da Horrível. tarde, e aquelas 6 horas da tarde, aquilo dali é um mar de gente mesmo. Um E é todo caos mundo muito verdadeiro. apertado. Nossa, é um caos, todo mundo muito apertado. E eu estava naquele buraco ali, literalmente naquele buraco, e eu comecei a sentir uma falta de ar, né? Comecei a sentir uma crise de ansiedade. Quando eu cheguei na plataforma, eu sentei no chão, estava suando, com taquicardia, e eu pensei assim, nossa, eu estou aqui sentado, passando mal, e um monte de gente passando ao meu redor e ninguém olhava para mim. E aí eu pensei o seguinte, como que eu posso fazer com que as pessoas sintam o que eu estou sentindo nesse momento? E não há nada melhor do que a literatura para fazer a pessoa se colocar no lugar do outro, né? Como a gente falou, eu me coloco no lugar da personagem quando eu leio um bom livro, né? Quando eu gosto do livro, eu começo a achar que eu sou a personagem, né? Eu começo a pensar, e se eu fizesse isso, né? Como a personagem faz? E aí eu falei, como que eu vou escrever? Como que eu vou colocar isso? Bom, eu gosto de escrever, eu estou nas oficinas, eu vou tentar fazer isso. Falar sobre síndrome do pânico num conto. Escrevi um conto sobre isso e comecei a ver que nos outros contos que eu tinha escrito, também tinha ali uma mania, uma coisinha ali que ia para o lado da síndrome. Falei, pronto, é isso que eu quero mesmo. Usar a síndrome para falar sobre as relações humanas. E aí eu comecei a pesquisar. Foi quando eu me debrucei aqui nos livros de psicossomática, né? Eu fui atrás de várias coisas para entender isso. Principalmente sintomas, né? Como tem aquela velho ditado, né? Não fale sobre o que o personagem estava
está sentindo, mostre o que ele está sentindo, né? Então, em vez de eu falar, ele estava triste, não, eu vou mostrar que ele estava triste. Então, eu fui falar isso, fui buscar nos sintomas a forma de mostrar o que a personagem está sentindo. E foi nesse sentido que eu comecei a elencar. Aí eu elenquei um monte de doenças, Fê, mas um monte mesmo. Eu elenquei, eu acho que umas 30 doenças. Não, e o legal foi que você juntou a síndrome e você costurou com preconceito, com muita coisa. Você costurou ali tudo certinho. Eu fiquei olhando e falei, gente, como consegue? Mas eu acho que a intenção era essa mesmo. Eu fui nesse sentido do tipo, olha, esse conto aqui eu vou falar de tal, por exemplo, eu vou falar aqui sobre preconceito. Tá, mas como que eu vou falar sobre preconceito sem ser muito, né, didático ou muito um manifesto sobre preconceito? Não é um ensaio, né? É literatura. Então eu vou buscar uma doença, uma síndrome ou uma mania que vá fazer o laço de presente, né? Vai fazer ali o papel de presente embrulhando esse preconceito na relação das personagens. Então, eu tentei fazer esse paralelo entre o mote da doença, da síndrome, com o que eu pretendia abordar em cada conto. Mas partiu disso. Eu senti isso no momento, isso me deu insight, e aí eu fui pesquisar outras coisas para ver como que eu vou usar isso nos outros contos. Ah, o som, acho que o som saiu, Oi, eu não oi, tô ouvindo. oi. Oi, voltou. Deixa eu falar um oi aqui para a Daiane, para o Lobone, para a Rê, a Cláudia, Nardir, Rogério, Lenice e para todos que estão aí acompanhando a gente. Obrigado, pessoal, por estar Grande aqui. beijo, grande beijo. Obrigado pela paciência, eu ouvi eu contar um monte de coisa aqui para falar sem parar aqui, mas que legal. Espero que vocês estejam gostando. Assim, no seu papel como professor, qual a importância de você levar o seu livro até a escola? Ah, boa pergunta. A gente tem meio a questão de, eu vou levar o meu livro, parece que eu estou fazendo propaganda do meu livro, né? Como eu falei, o meu livro é um entre milhares de livros de literatura contemporânea, principalmente, que eu amo literatura contemporânea. Claro, gosto de Machado, gosto de José de Alencar, José de Alencar é um pouco mesmo, mas gosto de Graciliano Ramos, esse eu gosto muito. Lígia Fagundes Telles, amo. Agora, mas eu gosto muito de ler literatura contemporânea. Até porque, e aí eu acho uma coisa legal para a gente falar. Quando a gente aprende literatura na escola, é aquela coisa maçante, né? A gente tem que ler a Senhorinha, né? Tem que ler José de Alencar, aquela coisa do parnasianismo, né? Bem, né, erudito, e fica até chato. Mas a gente precisa falar para as pessoas, principalmente para os adolescentes, que existe uma gama de escritores vivos, pessoas que você encontra na rua, não são fantasmas que você vai encontrar no centro espírita. Não, exatamente. São pessoas que a gente encontra na esquina da nossa rua, inclusive, né? Na nossa cidade, né? Nós fizemos ali Que muita gente não sabe. Claro, a gente fez um encontro literário em Santa Isabel, né? Assim, pô, quanta gente escrevendo, e coisa boa, coisa muito boa em Santa Isabel, assim, e é uma cidade, né? A gente tem que cada vez mais demonstrar que existe literatura contemporânea, né? Existem escritores, e principalmente, quando o adolescente perceber, né? Quando o jovem perceber que tem escritores vivos, escrevendo nesse momento, e escreve sobre o momento, sobre o que está acontecendo agora, aí ele vai gostar de literatura. Porque é difícil ele gostar de ouvir lá da época do Machado de Assis, que ele fala sobre escravidão, e ele precisa saber sobre escravidão, claro, mas é difícil para ele entender, por exemplo, um conto do Machado que fala de uma forma metafórica, sobre a escravidão. Agora, se ele lê um conto que fala sobre mensagens de WhatsApp,
ele vai se encantar com aquilo. Ele fala, pô, eu mando mensagem no WhatsApp. E volta naquela questão do leitor se reconhecer na literatura. Exatamente o que eu ia falar agora, é você se reconhecer. Exatamente. Aí ele vai Você se falar, reconhecer nossa. é mais gostoso. Assim, eu, até antes da pandemia, a minha praia era os antigos. Aí eu fui criando coragem para ler outras coisas. Aí depois também de uma oficina de escrita, que está aqui o meu mestre, o Loboni e a Daiane, que nós escrevemos juntos 2 coletâneas. Aí eu falei, nossa, meu mundo fez assim, ó, uau! Tanto que a gente chegou até onde a gente chegou ali na casa da tia Margarida, né? Foi esse universo que se abriu. Aí eu falei, gente, como tem gente que escreve, como tem coisa legal. Como eu acabei de ler o livro do Alex, que é Alex Andrade. Deixa eu ver se não vou falar o nome dele errado, cometendo uma gafe, mas eu acho que é isso mesmo. Alex Andrade, gente, o livro dele se assemelha muito ao seu. Que eu falei, meu Deus, uma coisa dessa atrás da outra. Daqui a pouco eu não sei quem é quem. Mas assim, são coisas novas que a gente vai lendo e vai gostando e vai ali, ó. É admirável. Exatamente. E eu acho que é isso. Se a gente começa a mostrar para o jovem que existem escritores que estão ali, que é o seu vizinho, que escreve sobre coisas que você gosta, meu, ele vai amar isso daí. Ele vai começar a falar, não, legal. E o mais legal, ele vai falar, eu também posso escrever. Por que eu não posso escrever? Se o meu vizinho pode escrever, por que eu não posso escrever? E aí ele vai começar a escrever também. Ou seja, a vida dele... E aí, você vê, são degraus que a gente vai subindo. Então, ele resolve, eu vou escrever. Aí ele vai perceber que para escrever, ele tem que ler. Porque ninguém escreve sem ler. Exatamente. O ato de escrever, até, eu acho que é uma consequência do ato de ler. Aí ele vai falar, então eu vou ler. Aí ele começa a consumir livro, começa a ler, e aí ele vai gostar. Então ele vai começar a divulgar isso e passar livros para outras pessoas. A gente vai aumentar essa rede. Ou seja, a gente precisa fazer com que o que é produzido hoje e antes chegue a essas pessoas de outra forma, mas não da forma, né? Vamos ler os clássicos. É legal ler os clássicos, precisamos ler os clássicos, mas também precisamos ler quem está escrevendo agora. Porque é que nem que você colocou, né? Aí eu imagino assim hoje, né? Porque, nossa, antigamente a gente imaginava o escritor lá e a gente aqui bem distante. Então era uma coisa inalcançável. Eu fico imaginando os alunos chegar na sala de aula e falar, no seu caso, né, ser professor, sei lá, e o aluno falar, nossa, meu professor é escritor. Nossa, se eu sou um aluno desse, acho que eu piro. Eu falo, não acredito. E é engraçado. E a gente tem essa visão mesmo de que o escritor e a escritora estão ali num palco, né? Numa cadeira ali, são líderes, né? Mas não, nossa, quem escreve, então, a gente convive ali e eu acho que é legal isso, mostrar que, tirar do pedestal, né? Falar, tamo junto e abraçar e falar, vamos escrever junto, tal. Esse processo, vou só retomando a questão que você falou do processo, né, que você perguntou, porque tem uma coisa que liga a literatura contemporânea. Eu leio muito mulheres, principalmente. Gosto de ler, né, os homens, mas também, durante esse processo, eu li 3 livros, foram a minha Santíssima Trindade para escrever esse livro aí do Via Oral, que é um livro de contos da Cristina Judar, que se chama Roteiros para uma Vida Curta, da editora Reformatório. Ela ganhou também o prêmio, acho que São Paulo, com o romance dela, mas aqui são livros de contos, tá vendo? Ó, as marcações aqui, ó. Então, rabisco, tem anotação. Então, esse foi um deles. O segundo, da Carol Rodrigues, Sem Vista para o Mar, da editora da Edite, ganhou Biblioteca Nacional, ó, também um monte de etiquetas aqui. E o terceiro, que é o Entre as Mãos, da Juliana Leite, escritora carioca, ganhou o prêmio, acho que foi do Sesc e o APCA.
as três estão escrevendo agora. A Carol lançou um livro agora há pouco, a Juliana Leite também. E assim, são escritoras contemporâneas. E elas, lendo-as, me ajudou a escrever o meu livro. Ou seja, é um ciclo bem virtuoso mesmo. A gente vai um ajudando o outro a Um se escrever mais. inspirando no outro. Exato, é uma referência, a gente vai sempre se referenciando, e eu acho que isso que é o mais legal. Quando a gente se junta, nossa, aí é uma maravilha. Aí é todo mundo conversando sobre o que está escrevendo, como está Esse escrevendo. é o prazer, né? Poder ter a troca, ter Exatamente. com quem trocar aquilo que a gente gosta. E é engraçado. Sei lá, sonho com um dia em que a gente consiga conversar sobre literatura como a gente fala sobre futebol, sobre Ai, novela, que delícia. né? E aí, imagina só. Mas eu acho que há de acontecer ainda, há de acontecer. Amém. Que assim seja. Ai, deixa eu ver. Ah, vou te falar agora sobre os que eu mais gostei, tá? Ah, legal. Aí, Mar quem sabe eu vou aberto. até te dando Mar Aberto, que é uma síndrome de tem um nome agora, mas um nome mais conhecido é odor de peixe, né? Que é a, a personagem tem um odor, tem um cheiro muito forte do suor, né? Que parece peixe. Tem uma passagem aí que você perguntou de onde saiu, tem uma passagem, inclusive, que é da minha vida, que é quando a personagem, a mãe do personagem vai em vários centros, chamam um benzedor para benzer o menino. Eu lembro que numa época eu ia para a escola, eu vomitava na escola, eu não gostava muito de ir para a escola, então eu não me sentia bem ali. E aí, minha mãe, acho que inclusive ela tá aí na live também, ela chamou um benzedor para ir em casa para me benzer, porque eu ficava vomitando na escola. E então, olha só, isso estava na minha memória. E aí eu trouxe isso para o meu conto. 30, 40 anos depois, eu trouxe isso para o meu conto. Então tem uma passagem que é isso. E o mais legal, Fê, é que o benzedor olhou para minha mãe e falou assim: esse cara vai ser escritor. Nossa, que legal. Acredita? Desculpa a situação, mas foi legal. Não, acredita, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele fez uma Mas que bom, que previsão. bom. Que bom que você gostou do Mar Aberto. É um conto que eu gosto também. Ele abre o livro, né? É o segundo conto do livro. O outro que eu gostei foi a Acompanhante. Ah, o acompanhante, legal. Fala sobre bulimia, né? Principalmente. Mas tem além da bulimia, tem uma questão aí sobre as relações pô, eu falo aí sobre influência, né? Sobre internet, sobre Instagram, sobre o culto ao corpo, né? Na questão do Instagram, né? Do Das redes sociais. Então é perfeito que não isso. é perfeito. Exato. Exatamente. Da busca por uma coisa que é fora do padrão, né? E é Só legal, pegar interessante. a modinha Isso. aqui, não somos todas Barbies. Exato. E aí, nesse conto, eu tenho uma relação ali que fala sobre uma personagem que está acompanhando a avó dela no hospital, e eu passei um tempo, né, também na época da pandemia, no hospital, né, com um parente que estava no hospital, e eu estava lá, passava a noite lá. E aí eu falei, nossa, preciso escrever sobre isso também. E aí eu com o meu caderninho, sempre com o caderninho na mão, anotando as coisas. Então esse conto tem um pouco disso também, da minha vida nesse sentido, do que eu vivi, mas também essa relação com a síndrome da bulimia e todas as questões do culto ao corpo, né? O próximo é o Centauro. Ah, o Centauro, muito interessante. Fala sobre a cleptomania, né? Então esse Chocante conto. esse. Ah, que bom! Que bom que você achou chocante. É um conto que eu gostei muito de escrever, porque eu brinco também, né? Tem um pouco de entretenimento ali, uma questão de você dar risada, você torcer para uma personagem, você No final torcer. fiquei assim, ué,
Mas eu tô rindo. Que maravilha, né? Tá vendo como... E ao fim e ao cabo é isso, né? Isso que é o mais interessante da literatura. Ela traz uma certa reflexão sem ser pesada, né? Na hora que eu torço para um personagem que talvez não seja tão legal, eu falo, nossa, peraí. Eu achei engraçado que começou aquela coisa assim, aí depois pá. Eu falei, nossa, isso é muito Que interessante. bom, que bom, que bom. Ó, as pessoas que estão aí assistindo, ó, tá vendo que É para tem ficar um com água repertório na para boca. ler. Exato, exatamente. Agora, esse aqui foi o que eu mais ri. Eu espero que eu não esteja errado. Vamos Que foi o lá. Boa Noite. Esse foi o que eu mais me Ah, identifiquei. Eu espero que eu não esteja é, errada. é mesmo. Esse, inclusive, é uma síndrome que tem um livro do Ian McKellen que ele fala sobre essa síndrome também, que tem essa relação de poder, né? Da gente sempre tem. Quem nunca se apaixonou por um professor, quem nunca se apaixonou por uma professora, sempre tem essa relação de poder, né? E que a gente acha que realmente o professor está apaixonado por a gente, não, por nós, né? Só que não. Né, a gente acha mesmo que a professora está apaixonada, né, por nós. Então eu acho que deu para brincar com isso também, né, de como que a gente e existe essa empatia ao ler o conto, falar, nossa. E aí eu também brinquei um pouco com o personagem, né, do jornal, né, que todo mundo O conhece, né? William Bonner. Você fala boa noite, você já sabe quem é, né? Não, aí quando falou da mecha branca, eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu sempre falei boa noite. Eu falei boa noite desde o Cid Moreira até o William Bonner. Mas Quando a gente então, é era interessante. pequeno, meu pai falava boa noite. Aí a gente ficava, boa noite. Respondendo, né? O, Boa noite. o âncora, né? Ah, Pam, beijo, Pam. Oi, Não, mas é legal, é Pan. isso mesmo. É isso mesmo. Eu quis brincar com essa questão da personagem, né? Que conhece, alguém muito comum, muito conhecido, para trazer essa síndrome também, que ao fundo tem uma relação de poder, que é para mostrar isso, né? Como a sociedade a gente tem essa hierarquia, a gente tem essa relação de poder e ela se esprai, né? Ela está ali em toda a nossa sociedade, na nossa vida. Sim, a gente sempre. Às vezes as pessoas nem estão nesse patamar tão assim, mas a gente acaba colocando como as pessoas como Sem, inatingíveis. sem dúvida, sem Que nem dúvida, no nosso caso mesmo, os escritores. Tipo, vai, sem dúvida. vamos falar dos vivos. Paulo Coelho, pra mim, pá, lá em cima, fica meio cá embaixo. Mas estamos aí, né? Tentando. Estamos tentando, um dia a gente chega lá. É. Deixa eu ver. O que você acha assim que você pode colocar que você mais gostou do seu livro? Da recepção. Nem é sobre o que eu escrevi, mas é da recepção. É isso. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu amo conversar com quem leu e falou, nossa, e trazer coisa ponto fraco também. Falar, olha, esse conto aqui eu não achei tão legal. Pô, que legal você trazer isso para mim, mas por que você não. Ah, eu achei que aqui você não, sei lá, a pontuação não tá legal, ficou difícil de entender. Porque eu também brinco com isso. Tem um conto, mais especificamente, que fala sobre uma metástase que eu brinco com essa questão da pontuação, né, do texto corrido, como se fosse realmente algo se alastrando. Então, o que eu mais gosto nesse sentido é da recepção. É claro que experimentar me ajudou muito, assim. Cada conto, eu tentei ser diferente em cada conto, para não ficar algo cansativo. Uhum. Então, essa experimentação foi muito legal, inclusive para o que eu estou escrevendo agora. Já vou dar Olha um que legal. spoiler aqui. Eu já vou dar um spoiler. Eu tô escrevendo uma novela agora. Eu estou Que numa primeira chique. versão. Vou começar uma novela, não, é um conto mais maior. Não chega a ser um romance, né?
é algo menor do que um romance, mas essas experimentações que eu fiz no via oral me ajudaram para trazer isso para esse livro maior, né? Esse conto maior, essa novela que eu estou escrevendo, que tem muita influência sobre, principalmente, da questão das relações de trabalho, das relações humanas, né? Eu vou lá no Camus, busco coisa da Susan Sontag, estou trazendo muitas coisas de referência que eu leio, trago coisa da Andréa Del Fego, e eu vou trazendo isso para o meu texto. Então, uma das coisas que eu mais gostei nesse livro do Vioral é experimentar e perceber como que as pessoas leem essa experimentação. Por exemplo, você me trouxe aqui que o Boa Noite é um conto que te deu, né, deu risada, foi legal, tal. Que legal. E já é uma forma de eu identificar como essa escrita pode ser usada de novo num capítulo do meu livro, né? Eu acho que essa recepção é o principal. Eu acho que isso é o mais legal da literatura. Como você falou, na hora em que a pessoa lê o livro e se conecta com o que está escrito, eu acho que isso é o primordial da literatura, né? Talvez isso seja o primordial da humanidade, né? A gente se ligar, a gente se juntar, a gente criar essa empatia e essa união. A literatura é só uma forma, talvez seja mais gostosa para a gente, né, que gosta da literatura. Mas é só uma forma da gente fazer essa ligação, né? Deixa eu ver. Mas só, enquanto você vê a outra pergunta aí, só comentando sobre a questão do fazer, né? Uhum. O que eu gostei de fazer, até mesmo a questão de reescrever, para mim foi uma delícia, né? Eu acho que isso principal. Você tem uma dica que eu posso dar para quem está escrevendo? Eu entendo que existe uma ansiedade para publicar. Eu tive e tenho essa ansiedade. Mas eu acho que o mais gostoso é curtir o que você está fazendo, né? Escreve. Às vezes eu fico, nossa, eu preciso escrever o melhor parágrafo da minha vida. Não faça, não se cobre dessa forma. Escreva o parágrafo que você conseguir. Aí depois, na sua reescrita, você vai escrever um parágrafo melhor. E depois que você pegar a terceira vez esse mesmo texto, você vai escrever um parágrafo ainda melhor. Até que você vai começando a gostar tanto desse processo que você vai reescrever o seu conto, a sua história, 3, 4 vezes, e você vai vendo que você está gostando disso. Ao ponto de que vai chegar um momento que você vai falar, nossa, que legal. Cheguei numa versão que eu acho que dá para ir para fora, que eu posso mostrar isso. Aí você vai levar para as pessoas, algumas pessoas vão te trazer e falar, olha, melhor aqui, melhor aqui. E aí você vai sentar e reescrever de novo. Ou seja, curta o processo de escrita. Sempre trazendo coisas que você lê para o seu processo de escrita. Porque eu acho que isso é aproveitar a vida, aproveitar a literatura, aproveitar a escrita, aproveitar o momento. Eu sempre falo aqui, que pena que eu não posso fazer isso 24 horas por dia, né? Eu preciso ainda fazer meu trabalho. É um sonho, né? A gente trabalhar com aquilo que a gente gosta e ganhar dinheiro. Gente, a gente não ganha dinheiro, tá? A gente faz por puro amor. Exato. A gente escreve por puro amor. Não, até esses dias atrás eu estava vendo uma matéria do Machado de Assis, né? A gente falando dos grandes. Machado de Assis trabalhava fora e escrevia por amor. Claro, a maioria. A gente, réis mortais. A maioria dos escritores, não, claro, a maioria dos escritores eram e ainda são poucos os que conseguem viver só da escrita, né? Como, por exemplo, Paulo Coelho e tal. Mas a maioria tem essa questão, né? E eu acho que tem um ensaio que saiu agora de uma escritora argentina, Ariana, o sobrenome dela é bem difícil, Watts, que ela fala assim, escrever, ele tem também uma grande parte da vida. Para você escrever, você tem que viver. Se a gente ficasse aqui no nosso quarto, no nosso escritório, só escrevendo o dia inteiro, provavelmente a gente não ia conseguir reproduzir no nosso texto o que a vida está acontecendo nesse momento. Então a gente precisa ir para a rua, sentar na padaria, pegar um café e ver o cara entrando e pensar, nossa, esse cara aqui, ele daria um bom personagem para mim. Verdade. A gente precisa
ver o dia a dia também, o cotidiano, para a gente trazer esse cotidiano para o nosso dia, para o nosso texto. Que é a partir daí que as pessoas vão se identificar no texto, né? Eu acho que muito do texto vai disso, da identificação com o texto. A gente trazer o que está acontecendo nesse momento, por exemplo, nesse conto que você comentou sobre acompanhante, falar sobre Instagram, sobre rede social. A pessoa que lê aquilo fala, nossa, isso daqui é extremamente atual, né? É isso que eu estou vivendo agora. E aí rola essa empatia, né, com o texto e com o que está sendo falado ali no texto, né? Mas sempre lembrando que ficção é isso. Ficção é a gente inventa, a gente conta mentira e a gente mas a gente fala a verdade. Acima de tudo, a verdade. A gente mata, às vezes, um personagem no final, mas o resto é verdade. Tem também tem um escritor argentino, agora eu amo literatura argentina também, que ele perguntava, mas por que o personagem sempre mata as pessoas, né? Porque ele pode. Ele é um personagem, ele pode fazer isso. A gente não pode fazer na vida, né? Mas o personagem é a ficção é isso, né? É inventar uma história, exatamente isso. A gente também é mal. Quando a gente não pode A matar gente na vida, não. a gente é mal. Os nossos personagens que são, tá? Verdade, não vamos se comprometer. Exatamente. São os personagens, eles ganham Nossos vida. Zeus aí, ó. Nossos Zeus aí são maus. Eles é que eu falo a gente, que eu falo, eu sou igual o Smeagol, a gente. A gente, eu que escrevo. A gente tem que falar assim, é o personagem que ganha vida e faz isso. É verdade, né? É que nem eu falo aqui, às vezes eu brinco, eu falo, eu sou igual a Smeagol. Tem eu que escrevo, tem eu que tô ali, fala, a gente vai fazer. O Fernando Pessoa que fez isso muito bem, né? Ele fez vários heterônimos, né? E falou, isso aí não sou eu, isso é outra pessoa que tá falando, hein? Tem nada a ver com isso. E pior, só para finalizar, eu sei que está quase chegando, mas para um adendo é isso. A gente também tem que saber que o texto não é o autor. O texto é uma ficção, né? As pessoas às vezes têm essa confusão, né? Nossa, o Ed escreveu sobre uma pessoa que tem cleptomania. Pessoal, eu não vou. Será que ele é cleptomaníaco? Não, gente. Exato. Eu não tenho cleptomania. É uma personagem, né? Mas é isso, é você pesquisar para você poder falar sobre isso num conto, né? Se tivesse cleptomania, misericórdia das livrarias, né, gente? Se a gente tivesse isso, ia ser a falência. Não pode. O Borges que fala, né? Eu imagino o paraíso como uma grande livraria. É mais ou menos assim que eu imagino. Era assim que eu me sentia na Livraria Cultura, quando eu morava em São Paulo. Verdadeiro paraíso. E eu queria falar assim, no todo, né, no todo do seu livro, como você mesmo repetiu que eu já tinha colocado na resenha, ele pega um forte na solidão, porque em todos os casos que você contou tem a solidão. O que você pode falar sobre a solidão? Já me falaram disso também, que muito dos contos tem uma questão ali da solidão das personagens, e eu concordo porque eu acho o seguinte, indo para um lado meio sociológico, né, existe a questão da pós-modernidade, que é o advento das redes sociais, né, o fim de uma utopia, de uma ideologia. E as redes sociais, por mais contraditórios que isso parece, para mim, na minha visão, ela meio que distanciou as pessoas, né? É claro que, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma live com pessoas que, a Thaís mesmo do Rio de Janeiro, tem gente aqui de outro estado que está em contato com a gente. Sim. Por causa disso. E que legal, isso é uma maravilha. Que a gente no entanto, tem gente de Pernambuco, de vários lugares. Que legal, é isso. No entanto, a gente não pode substituir isso pela questão pessoal, né? Da gente sair, conversar. Eu acho que isso é fundamental. E a pandemia também acelerou esse processo, né? De um distanciamento. Eu acho que existe um distanciamento
cada vez mais uma individualização, e isso vem da pós-modernidade, né? Uma individualização. E quando eu falei no começo da nossa live sobre os temas dos contos estarem relacionados à humanidade, à comunidade, à solidariedade, é isso que eu acho que a gente tem que resgatar. A gente está muito... A solidão, ela é um aspecto da individualidade, da individualização do ser. Cada vez mais a gente está mais individual. E eu acho que é o contrário. A gente tem que cada vez ser mais comunitário, viver mais em comunhão, né? Viver mais solidário, mais nesse sentido de conjunto. Por isso que eu falo, por isso que eu acredito que a própria escrita, por mais que ela tenha um momento individual, solitário, quando a gente escreve, na hora que eu publico, na hora que você lê, na hora que você me dá um retorno da sua leitura, isso é uma maravilha, porque a gente saiu do individual e a gente foi para o coletivo. Eu acho que é nesse momento em que a gente ganha. Então, esse é um aspecto que eu quis colocar e que legal que você conseguiu, porque é uma presunção, é sempre uma presunção, né? Eu gostaria de falar sobre isso, não quer dizer que eu consegui, mas a solidão, ela está ali como um aspecto de individualização. Cada vez mais a gente está nos individualizando. E eu gostaria, né, o que eu gostaria é que a gente fosse cada vez mais humanitários, mais coletivos, mais comunitários, né? Sempre aquela velha história. Antes do eu, o nós, né? Para a gente pensar. Por isso que quando a gente faz um evento literário, que eu acho muito legal, a gente não faz sozinho. A gente junta uma galera e vamos todo mundo falar, vamos todo mundo mostrar o nosso livro, vamos todo mundo agregar. Porque é a partir dessa comunhão que a gente vai conseguir alguma coisa, né? Nada individual, na minha concepção. E o livro, eu quis trazer um pouco disso também, no sentido da solidão relacionada à individualização que a gente cada vez mais está tendo, seja por causa de redes sociais, seja porque a gente vive agora só nos streams da vida, assistindo séries, né? Em casa, sozinhos. Mas eu acho que legal. Não estou demoniando nada. Eu acho que... Demonizando, perdão. Nada. Né? Não estou demonizando nada. Eu acho que é legal isso também. Mas vamos também para a rua, vamos conversar, vamos se abraçar, vamos fazer a roda girar, vamos trocar amizade, vamos conversar, vamos trocar livro, vamos colocar livro para rodar. Eu acho que isso que a gente faz as coisas irem para frente. Sim, é a empatia, é a troca, é gerar memória, gerar assunto e mais ideias para a gente escrever também. Exato, gerar isso, gerar memória, gerar sentimento, gerar afeto. Eu acho que você falou uma palavra muito legal, gerar memória, e ela está relacionada diretamente com afeto. O que nos afeta, né, é o que gera memória. Então a gente precisa se abraçar mais, conversar mais, se olhar mais para gerar mais afeto e com isso gerar memória e gerar história para a gente e para o mundo, né? Todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha. Porque foi que daí você falou do caso, né, da crise do pânico que você teve. Eu tive várias no trem, no metrô, e fora que eu tive um acidente na estação de trem. Me empurraram entre o trem e a plataforma. Eu fiquei com metade do corpo para baixo, metade para cima. E foi literalmente pisoteada. Aí eu lembro que eu escutei alguém rindo e falando assim, passei por cima. Isso, tá, é a única coisa, isso é a única coisa que eu lembro. Eu só lembro de alguém rindo. Eu acho que eu estava desmaiada, não sei. Eu só lembro de alguém falar assim, passei por cima dela. Depois eu senti alguém me puxar por aqui e depois me empurrarem para fora do trem em outra estação. Aí eu fui socorrida, levar para o hospital. Aí eu falei, gente, que horror. Isso eu não consigo esquecer. Falei, cadê a empatia? Cadê o amor ao próximo? Eu acho que e é isso mesmo. Quando eu comentei sobre gerar uma empatia em relação a quem lê um texto que está lendo, eu acho que é isso que a gente tem que buscar mesmo, do tipo, vamos tentar achar uma forma de fazer com que isso alcance, afete quem está lendo, né? Porque, querendo ou não,
quando a gente lê alguma coisa e aquilo afeta, ele vai ficar ali no nosso inconsciente. E quando isso acontecer, é como se fosse um gatilho que fala, peraí, eu já senti isso. Eu já senti isso lendo algo, né? E ao ler algo desse tipo, eu senti isso e não foi legal. Então, nesse momento, eu me coloco no lugar da pessoa e aí eu vou agir da forma como eu acho certo. Mas isso que você colocou, eu acho que é também resultado disso, de uma individualização. Hoje a gente vive em função da ansiedade e da correria, da pressa, né? A gente ouve áudio do WhatsApp numa velocidade 2, velocidade 1.5, não é isso? Não é isso? Então, nós vivemos na pressa. Eu até falei para o Mavi, que está aqui, né, um companheiro nosso, um escritor de Santa Isabel, um poeta maravilhoso. Que precisa aparecer aqui também, Fez as Resenhas, legal, logo mais. Chama ele. Ele vai lançar algo novo aí. Não quero dar spoiler, mas vai lançar algo novo. Mas o que eu queria comentar é, uma das funções de ter um livro físico, um papel, é também para fazer isso. Você vai sentar no seu sofá e vai começar a ler uma página. Quando eu coloco lá na bula, né, ler um por dia, é também brincar com essa nossa pressa do dia a dia. Do tipo, quando eu começo a ler, a gente perdeu o hábito de parar para ler devagar, reler um parágrafo, né? Às vezes a gente tem que reler um parágrafo porque a nossa atenção está pensando o seguinte, chegou mensagem no meu WhatsApp, chegou mensagem não sei aonde, e a gente não está focado no que a gente está fazendo. Então, volta naquela questão que a gente conversou sobre o que eu quero dizer quando eu digo sobre a solidão nos contos. É também isso. E quando eu publico um livro físico para a pessoa parar, sentar num lugar e ler palavra por palavra, de forma lenta, de forma gradual, é também brincando com o leitor do tipo, olha, a vida não precisa ser apressada. A gente não precisa ouvir todos os áudios na velocidade 2. A gente pode também fazer algo que nos dê prazer de forma lenta, de forma gradual. E a gente vai curtir aquele momento, né? A gente vai curtir uma meia hora que a gente para ali para ler. É um momento seu, né? Um momento em que você está entrando... É um momento seu, mas que você está entrando em comunhão com outro mundo, que é o mundo da literatura, que é o mundo dos personagens. Você vai estar ali junto com as personagens. Que eu acho que é o mais maravilhoso. Você vai sair um pouco do seu mundo para entrar num mundo alheio que vai te afetar de alguma forma. É claro, volto a dizer, é uma pretensão, né? Que tomara que as pessoas consigam sentir isso. Porque é o que eu sinto lendo literatura. Sim. Assim, embora, né, porque eu tenho que ler um certo ponto rápido, porque tem muita coisa para ler, tem muita coisa para divulgar, mas assim, tem horas que eu falo, não, lê mais devagar. Eu falo para mim mesmo, lê mais devagar. Que eu até falo aqui, pessoal, leiam devagar. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque é necessário ler devagar para você assimilar, para você entender, para você compreender o que o autor está dizendo. E eu acho que... E eu ainda vou um pouco mais além, eu sou um pouco utópico nesse sentido. Eu acho que é bom a gente ler devagar para a gente viver de uma forma melhor, que a gente possa viver melhor, que a gente não possa viver apressadamente. Ler é só uma coisa, que a gente possa não só ler devagar, mas que a gente possa fazer o nosso almoço devagar, que a gente possa lavar louça devagar. Quando eu estou lavando louça, eu estou pensando sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu estou lendo. Exatamente, a Thaís colocou, ler com presença. Exatamente. Você lê sentindo aquilo. E não só ler, né? Tá sem o som, vamos ver. Mas ouvir uma música. Sentir o cheiro do livro, o tato do livro. Ai, é uma delícia. Ouvir uma música, a gente às vezes coloca uma música lá e vai fazer outra coisa, mas ouvir a letra de uma música, eu brinco com isso. Eu leio, eu demoro para lavar a louça porque eu estou lavando um prato aqui pensando sobre o que eu vou escrever. Eu tô achando que a gente é irmão gêmeo separado, hein?
Mas isso é mal de escritor, né? Tipo, a gente sempre está fazendo alguma coisa pensando sobre o que a gente vai escrever, né? A gente está fazendo, tá trabalhando, nossa, eu posso colocar isso aqui num texto. E aí, imagina só, a gente coloca uma personagem que está lavando uma louça. Quem que não vai se identificar com isso? Porque todo mundo está ali lavando louça. A Rose, que está aqui, que acabou de entrar, eu fiz a resenha dela há poucos dias, do livro Uga, que ela tem uma das crônicas dela mandando ensinar os meninos a lavarem a louça. Gente, um menino que lava a louça. Olha que beleza. Não, mas e assim, não há nada de demais, né? Isso tem que ser naturalizado, né? Tem que. E que legal, que lavem louça pensando no que querem fazer da vida. Isso que é o mais maravilhoso, exatamente. Né? Que vão ser alguém na vida mesmo lavando a louça. Agora, uma coisa, né? Não sei se você vai achar chato, mas eu vou dizer. Por que não fazer o vídeo oral em e-book? Ah, vai sair. Que legal! Porque, olha, eu era contra, eu era totalmente contra o livro digital. Eu sempre fui a favor do papel. Só que assim, casa pequena, às vezes a gente não tem onde guardar os nossos queridos e amados livros. Aí tem gente que não tem espaço. Levar para lá e para cá, né? Levar fisicamente, levar para os lugares. Não, eu entendo. E assim, para falar a verdade, Fê, eu sou um cara, como eu falei, sou programador, sou um cara da TI, mas que sou um pouco... a hora que eu desligo o computador, eu não quero mais... Eu largo o celular, largo o computador, vou pegar coisas analógicas, porque é o que eu gosto. Eu, inclusive, quero comprar uma máquina de escrever aqui para eu começar a escrever na máquina de escrever também. Olha, vou te matar de inveja. Vê se dá para ver. Nossa, marrom, que linda, que linda. Eu tô buscando a minha aqui, mas no sentido de que eu também não sou muito ligado ao e-book, mas aí é uma questão da editora. O próprio editor, Marcelo Notelli, que é um cara, 10, amo ele, um parceiraço, já falou para mim, vamos fazer um e-book. Falei, não, beleza, Marcelo, o que você disser para mim, eu topo. Então, deve sair aí mais para frente. Mas é isso, Fê. Tudo que você quiser dar de sugestão, estamos aí. Eu quero ouvir. E eu acho que essa troca é sensacional. Essa troca é sensacional. Sim, é porque o e-book, pra gente, assim, vamos nos colocar no nosso local de mais velhos, porque, assim, da nossa geração, a gente é mais papel, mas essa geração mais nova, eles são mais do rápido do e-book, né, da praticidade, então eu acho que atinge mais gente, porque Concordo. tem 2 livros que eu li recentemente, que todo mundo, e-book, né, e às vezes o poder aquisitivo do e-book também é menor, então atinge mais gente. Então eu acho que isso, além de ser prático para quem lê, é satisfatório para o escritor, né? Porque atinge mais gente, menor o valor, mas você vende mais. Não, e como você falou, a gente não está aqui, a gente não é um cara a gente está naquela fase em que a gente escreve porque a gente ama e o que o escritor quer, a escritora quer, é ser lido. Literalmente ser lido. Exato, a gente quer chegar o mais longe possível e gerar esse sentimento de empatia, de reciprocidade, né? Eu acho que isso que é a função, então, sem dúvida. Todas as formas de... Tanto é que, assim, a gente pode falar aqui da spoiler, né? Você comentou dos contos que você gostou, que eu acho que a leitura... eu posso contar a história aqui, é uma coisa. A pessoa lendo é outra coisa. Porque ela parte Exato, ela parte da vida dela, então ela vai ter outros sentimentos. Aquele texto vai afetar ela de outra forma. Quando eu conto uma síndrome, quando eu estava levando os textos nas oficinas, tem a Karina, uma amiga querida, falava assim, nossa, Ed, eu estou sentindo todos os sintomas do personagem. Então é isso, tem
gente que incorpora personagem a ponto de sentir os sintomas, né? De estar ali, sente uma taquicardia. E que legal. Tem muitos aquela livros que eu leio aquela pergunta que todo mundo me faz, mas por que você gosta de ler? Mas para que ler? Eu falei, gente, porque eu gosto de ler, porque eu viajo. Eu entro ali, eu vou, eu sinto o que está acontecendo. Às vezes eu tô aqui, alguém me chama e fala, o quê? Aí fala, onde você tá? Eu falei, no livro? Porque acho que é para você sentir o astral daquilo que você está lendo. Exato. E o que eu acho mais legal é isso. É criar uma empatia ao ponto da gente se colocar no lugar do outro. Quando você pergunta da solidão, né, que tem em alguns contos, que é um aspecto dos contos, você vê, né, eu comecei falando que eu escrevia sobre doença, mas a gente já chegou a um outro ponto, né? A gente fala sobre muita coisa durante o texto. Quando a gente fala sobre solidão, é isso, é você se colocar no lugar do outro. A empatia gera isso, né? A empatia, e que maravilha, que coisa mais maravilhosa você poder um pouquinho do seu dia sair um pouco da sua vida e entrar na vida de outra pessoa, né? O que a gente está fazendo aqui agora. Que bom. Saindo da rotina e trocando. Que bom. Espero que todos e todas aí estejam gostando do papo aí. Que legal. Assim, quais são os seus próximos projetos? Então, eu estou escrevendo agora uma novela, né? Que novela, para quem não tem a familiaridade, ela não é uma novela da Globo, não. Novela é um conto maior, né? Mais longo, só que ele não chega a ser um romance. Então, não é uma coisa de 200 páginas. É uma coisa ali de 120 páginas, alguma coisa, e geralmente sobre um assunto só. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma novela que é muito conhecida. A Metamorfose do Kafka. É uma novela. Não é um conto, porque ele é mais do que um conto, mas também não é um romance, ele é uma novela. Ou mesmo O Estrangeiro, do Albert Camus. Então, eu estou escrevendo aí uma novela. Eu estou nessa primeira versão, finalizei uma primeira versão. E vou para reescrita agora. Vou me deliciar numa reescrita, pelo menos mais umas 3, 4 versões aí disso. Vou colocar para as pessoas lerem, né, para alguns amigos, leitores betas, né, lerem e darem opinião. Talvez levar para algumas oficinas para o pessoal dar palpite aí, que eu acho muito legal essa troca, essa relação colaborativa. E eu estou na divulgação do Via Oral, né? Divulgando o livro. Eu lancei na Flip o ano passado, em final de novembro, começo de dezembro eu lancei ele. Eu mandei aí para alguns concursos, vamos ver os resultados. Vou estar na Flip esse ano de novo, e quem quiser ler o livro aí, a Fê que vai fazer a propaganda, eu não vou fazer propaganda nenhuma, porque o livro é meu, mas quem quiser tá aí na loja da Reformatório, que é editora, uma editora maravilhosa. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Reformatória aqui embaixo, e o seu para quem quiser entrar em contato. Isso, e por favor, entre em contato, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos aumentar essa rede, vamos fazer a roda girar, vamos trocar texto, vamos trocar o que der. O que der para a gente trocar, a gente vai trocando, porque ninguém perde, pelo contrário, todo mundo ganha nessa troca, nessas relações assim de amizade e de colaboração. Acho que essa é a palavra, sim. Colaboração. E outra, a gente aprender nunca é demais. A gente sempre aprende com o outro e tudo é pro bem. Exato. Aí, fora esse que você está escrevendo, vai também sair o e-book do Via Oral, né? E você tem algum evento para fazer por agora fora a Flip? Não, eu vou estar na Flip, mas por enquanto não. Eu fiz um lançamento em São José. Falar nisso, quero agradecer a minha família, porque eu sou de Jacareí, né? Como você falou aí na abertura. Eu sou meio nômade. Eu nasci em Jacareí, morei em São José dos Campos, vim para São Paulo, vou para Santa Isabel, vivo meio lá, meio cá, amo Santa Isabel, uma cidade maravilhosa, tenho
nossa, amor pela cidade, amo Jacareí, São José. Aí eu fiz o lançamento mês passado em São José, foi muito legal. Reencontrei pessoas do meu curso técnico, sim, muito, muito legal mesmo. E então teve esse lançamento agora, lancei aqui em São Paulo e tô divulgando. Pessoal que vai fazer evento aí, quer me chamar, me chama que a gente vai, vamos lá, vamos conversar sobre literatura, sobre a vida, sobre livro e sobre o que mais quiser. Bora divulgar e bora criar histórias. Exato. Muito obrigada, Ednilson. Foi uma honra ter você aqui, esse bate-papo. Quero que você dê um beijão na Eliane aí por mim. E outra coisa, antes de encerrar, eu queria ver se você e ela estão para participar de uma live mês que vem. Acho que pode ser depois da... A Flip vai ser até dia 10, né? Não. A Flip vai ser novembro. Novembro? Ah, é. Estou confundindo com a Bienal do Rio. Ai, tô doida. A Bienal no Rio, né? Aí, participar mês que vem para a gente falar como seu livro trata de síndromes, para a gente tratar ele no Setembro Amarelo. Você e ela. Legal, participarem legal. juntos aqui. Que legal. Ela vai falar que eu tenho um monte de síndrome, mas tudo bem também, tá valendo. A gente divide. A gente sai contando aí. Exato. Fê, muito, muito obrigado mesmo por esse bate-papo maravilhoso. Eu amei estar aqui, eu amei conversar com você, amei sua leitura, amei a resenha que você fez. Parabéns pelo seu trabalho. Seu trabalho é maravilhoso, divulgar quem está escrevendo agora. E, nossa, bola para frente, brigadão mesmo. Sempre que precisar, só chamar, vamos agitar, vamos fazer um monte de coisa aí junto, vamos fazer a literatura cada vez mais cheio de gente, cada vez mais repleta de afetos. Ah, sim, claro. Aí, depois no privado, eu quero te contar uma coisa. Mas, obrigado, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Todo mundo está querendo saber. Muito obrigada a todos. Quem comprar o livro, eu escrevo o que ela quer falar depois no privado. Fofoca. Só que não. Muito obrigada a todos. Obrigada, Denilson. Obrigada, Eliane. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Beijão. Até.